Encontrar a todos bem. Vida, desafios e soluções. Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 7. Descobrindo o inconsciente. Análise do inconsciente. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto é denso, mas é muito interessante. Descobrindo o inconsciente, análise do inconsciente. Vou até pegar um lápis de cor, porque eu gosto de estar grifando e marcando as partes importantes. O eminente psicanalista Carl Gustav Jung estabeleceu que o inconsciente é um verdadeiro oceano no qual se encontra a consciência mergulhada quase totalmente. Tá sem som, né? Tá sem som para vocês aí no... Vamos ver se agora... Deu som? No Instagram? Valeu. Gratidão. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou recomeçar então. Vida, desafios e soluções. Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 7. Descobrindo o inconsciente. Análise do inconsciente. O eminente psicanalista Carl Gustav Jung estabeleceu que o inconsciente é um verdadeiro oceano no qual se encontra a consciência mergulhada quase totalmente. É como um iceberg cuja parte visível seria a área da consciência, portanto, apenas 5% do volume daquela montanha de gelo ainda pouquíssimo conhecida. A consciência, ainda segundo o mesmo estudioso, pode ser comparada a uma rolha flutuante no enorme oceano. Adorei. Tem-se dessa forma uma ideia do que significava o inconsciente para o ilustre psiquiatra, que fora antes de dedicar-se à psicanálise. Nas suas investigações profundas, procurou detectar sempre a presença do inconsciente, que seria responsável por quase todos os atos e programas da existência humana, desde os fenômenos automatistas mais primitivos que lhe dariam início até as inúmeras manifestações da natureza inconsciente. Indubitavelmente, nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução até o momento da lucidez do pensamento cósmico para onde ruma. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É muito difícil dissociar-se o inconsciente das diferentes manifestações da vida humana, porquanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos existenciais. Indispensável, porém, ter-se em mente a presença do espírito que transcende os efeitos e passa a exercer a sua função na condição de inconsciente, depósito real de todas as experiências do larguíssimo trajeto antropossociopsicológico. Gente, vou repetir. Psicológico, que se faz herdeiro de sucessivos empreendimentos das reencarnações. Então, estamos sim num processo evolutivo, independente da nossa crença, né, religiosa, da nossa crença de base. Se estamos aqui, estamos num processo de evolução. Tanto é que a nossa vida inicia no ventre da nossa mãe e ali já começamos o nosso processo de crescimento e aprendizado. Quando nascemos, somos bebês, aprendemos a respirar, a comer, a caminhar, a falar. Depois vamos para a escola, aprendemos uma profissão, trabalhamos e o nosso aprendizado é eterno durante toda a nossa existência ou em todas as nossas existências. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. O ego participa de todo esse processo como a parte da psique
que é autoconsciente, que se identifica consigo mesma. É o eu que se conhece na condição do ser, da área própria de energias que são totalmente diversas das outras. É a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências, a personalidade numa visão que seja detectada pela consciência. Invariavelmente, o eu pensa somente em si, não compreende a imensidade do inconsciente, que é o eu total, dando margem a situações curiosas. Quando as pessoas se referem a acontecimentos que nunca atribuíram a si mesmas, informando que não foram elas, isto é, o seu consciente que realizou determinados labores e teve tais ou quais comportamentos que as surpreende sempre. Toda vez que a mente consciente... Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. Toda vez que a mente consciente dá-se conta de que o inconsciente se encontra envolvendo-a, é tomada por certas expressões de deslumbramento ou choque, já que é a totalidade, o oceano, incluindo o iceberg que vem à tona. Para Sigmund Freud, tanto quanto para Gustav Jung, o inconsciente somente se expressa através de símbolos. Esses símbolos podem e devem ser buscados para conveniente interpretação através dos delicados mecanismos dos sonhos e da imaginação ativa, de modo a serem entendidas as suas mensagens. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. As manifestações oníricas oferecem conteúdos que necessitam ser interpretados a fim de facilitarem o desenvolvimento do indivíduo. Mediante a imaginação ativa, tenha-se em conta que não se trata de ficção no seu sentido convencional, mas de uma forma criativa de pensamento. É possível entrar-se no arcabouço dos registros e depósitos do inconsciente, abrindo-lhe as comportas para uma equilibrada liberação que irá contribuir grandemente para a conduta salutar do indivíduo, proporcionando-lhe uma existência equilibrada. Permitimos-nos acrescentar que também através da concentração, da oração, da meditação e durante alguns transes nas tentativas das experiências mediúnicas, o inconsciente faculta a liberação de várias das impressões que nele jazem, dando origem aos fenômenos anímicos estudados cuidadosamente pelo nobre codificador do Espiritismo. Com muita justiça, um dos identificadores dos arquivos do inconsciente, embora sob outra designação. Nesse extraordinário oceano, ainda segundo os nobres psicanalistas referidos, formidandas forças estão trabalhando ora em favor, ora contra o ser, que necessita decifrar todos esses enigmas de modo a conseguir sua realização interior quanto exterior. Nele se encontra um depósito de mitos e a fantasia, as lendas e superstições de todos os povos do passado e do presente. No seu mais profundo âmago, nascem ou dormem as personalidades paralelas que se incorporam à existência individual, gerando conflitos e transtornos neuróticos. O objetivo, porém, da interpretação dessas mensagens, conforme o pensamento dos citados mestres, não é resolver imediatamente os distúrbios de natureza neurótica, e sim utilizar de forma conveniente as suas forças portadoras de energia, de crescimento, de elevação, de conhecimento e de libertação. O grande desafio da existência humana está na capacidade de se explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. E é sobre isso a nossa vida, né? É sobre isso a nossa estada aqui nesse plano, e aí segue, é um capítulo grande, então eu vou dividi-lo em dois. E aí segue a nossa vida, a nossa existência, o quanto nós realmente estamos
prontos, dispostos a fazermos o que é requerido, a nossa parte, porque é muito fácil, é muito simples eu muitas vezes culpabilizar e delegar ao outro um poder que ele não tem. Lembrem do exemplo que foi dado aqui no livro da rolha que fica boiando em cima do oceano, ou o iceberg que fica aquela ponta para fora. É a nossa consciência. Agora, tudo que é embaixo é o nosso inconsciente. Olha o mar, olha o oceano que olha tudo que está embaixo da rolha. Tudo é nossa inconsciência, é tudo que está dentro de nós que requer, sim, se nós assim o escolhermos, trabalharmos em nós esses desafios, essas dificuldades, essas questões interessantes. E se nós não fizermos a nossa parte, se nós não formos em busca do autoconhecimento, em busca de trabalhar em nós essas dores, esses desafios, nós jamais conseguiremos dar o próximo passo. Isto é evolução. Assim como quando nós fomos para a escola, nós não sabíamos ler e escrever. Muitos de nós, alguns sim, tinham pais excepcionais, que inclusive talvez até hoje façam os trabalhos para os seus filhos. E que bom que tenham tido. Mas a grande maioria foi para a escola sem saber ler, sem saber escrever. Lá nós aprendemos a ler e escrever. Lá nós começamos o nosso aprendizado para que hoje a gente tenha todas essas capacidades, então, de estarmos indo buscar mais conhecimento. Aí a gente pode ir para nossa família de origem, né? Os nossos pais, os nossos avós, as pessoas com quem nós convivemos. E é tão interessante que cada um tem um registro da história que viveu, não é? Porque em cima da dor, da sua dor básica, o registro fica gravado e armazenado. Eu posso trazer uma situação, um caso assim. Um paciente, né, meu da terapia sistêmica, comentou comigo que se sentia rejeitado. Ninguém visitava ele na casa, na família, enfim, lá no estado que eles estavam vivendo. Aí a gente foi buscando, né? Mas quem era importante, de quem, na realidade, quem eram as visitas que tu gostarias de receber? E aí foi citando, e lá no final se chegou que as pessoas que ele entendia como caras para ele, uma visita importante, foram as pessoas que de alguma forma foram meio que deixadas de lado naquele momento em que eles conviveram juntos. Então, para ele foi uma história de, eu sou diferente, eu fui abandonado, a minha família me rejeita. Porém, quando a gente olhou por outro ângulo, por outro aspecto, ele viu que não, aquilo só foi uma resposta natural frente ao que foi oferecido durante o tempo em que eles compartilharam juntos. Porque a pessoa em questão, as pessoas, né, da família que para ele eram importantes, lá no fundo ele se deu conta de que não eram tão convidadas a participar da vida dele. Então não se sentiam à vontade, talvez, de hoje, na vida madura, né, já beirando a terceira idade, irem visitá-lo. Então, para ele, no início, uma história havia sido armazenada, registrada na memória. Só que com a gente trabalhar o que está guardado aqui no inconsciente, a gente trazer para o consciente, a gente fez o genograma, a gente foi trabalhando questões do genograma, isso nos possibilitou chegar a um outro olhar, a um ponto de vista de um outro lugar. E aí o que ele fez foi lá e resgatou essa relação. Entende? E a vida da gente é sobre isso. A gente está aprendendo todos os dias e vamos aprender todos os dias. Agora, o que a gente vai fazer com esse aprendizado, com esse conhecimento adquirido, é competência nossa. Eu vou colocar ele em prática ou, que nem olha ali em cima, olha quanto livro. Eu coloco em prática tudo que está naqueles livros. Aqui tem mais.
Aqui tem mais livros, ó. Eu coloco em prática ou eu simplesmente leio e acumulo? Porque é sobre exercitar, praticar. É o poder do todo dia, é orar e vigiar. É a atenção plena naquilo que a gente está fazendo e falando. Gente, agradeço demais a presença de vocês aqui. Desejo que tenhamos hoje, dia 1º de agosto, um dia cheio de clarezas, consciências, levezas. A gente está num momento realmente de expansão de consciência. E a expansão de consciência não é aquela palavra vazia. Agora que a gente está aqui falando desse assunto consciente e inconsciente, conseguem perceber? A rolha é a consciência, o que está embaixo da rolha no mar é a inconsciência. Então o que eu estou trazendo aqui para o meu consciente e colocando em prática no meu dia a dia, nas tarefas do dia a dia, que vão fazer a diferença, é o que vai me possibilitar e me proporcionar chegar aonde eu desejo. E muitas vezes a gente precisa sim pegar na mão de pessoas, a gente precisa de apoio, a gente precisa de terapia, a gente precisa de pessoas que vão estar ali dizendo vai, tu consegues, porque muitas vezes a gente vem de histórias muito desafiadoras, onde em nenhum momento nós fomos validados quanto seres humanos, quanto indivíduos. Então a gente precisa sim de terapia, a gente precisa de apoio, e é sobre isso. Quem está do teu lado nesta caminhada? Quem está contigo nesta jornada? E aí eu convido vocês a entrarem lá no link, na bio, lá do Instagram. Estamos agora numa jornada do Ho'oponopono sistêmico, olhando através do Ho'oponopono, que é limpeza de memórias, purifica o nosso sistema, a nossa ancestralidade, todas aquelas memórias que a gente traz da ancestralidade. Então entra o sistêmico e as memórias, como eu citei do caso daquele meu paciente, uma memória que ele registrou nessa atualidade. E era uma memória de dor, então a gente trabalha essa memória também, a gente purifica, a gente limpa e a gente ressignifica, certo? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, agradeço demais e seguimos juntos, um dia de cada vez, o que já é possível neste momento, contanto que eu tenha consciência. Lembrem da rolha, a rolha em cima do oceano, do mar, a rolha é a nossa consciência. O oceano é o nosso inconsciente. O quanto eu ainda estou escolhendo viver na inconsciência, ou eu estou buscando realmente ser a autora da minha vida e viver na consciência e arcar com as minhas escolhas, porque no Ho'oponopono eu sou 100% responsável pela vida que eu estou levando. Cada escolha traz um resultado. E eu sou 100% pela escolha. E a não escolha já é uma escolha e eu também sou responsável por ela. Gratidão pela presença de vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui.